Jesus realmente desceu ao inferno? Ou isso foi mal interpretado? Escuridão total. Não o tipo de escuridão que some quando você acende uma luz. Era outra coisa. Uma ausência antiga, densa, fria. Como se aquele lugar existisse antes do tempo e nunca tivesse conhecido um único raio de claridade. Ali não havia chamas. Não havia gritos de demônios celebrando. Havia silêncio. Um silêncio pesado, carregado de espera. Como se milhares de almas soubessem, no fundo de algo que não conseguiam explicar, que algo estava para acontecer. Algo diferente de tudo o que havia acontecido antes. Naquele lugar, todos chegavam da mesma forma, sem escolha, sem voz. A morte era a porta. E ninguém jamais havia entrado por essa porta com autoridade. Ninguém jamais havia chegado lá como alguém que escolheu descer. Até aquele momento. Algo rasgou aquele silêncio antigo. Não foi um som, foi uma presença. Uma presença que aquele lugar nunca havia sentido antes e que, no fundo, sempre soube que um dia sentiria. Aquele que desceu não veio como vítima. Jesus realmente desceu ao inferno? E se a resposta mudar completamente o que você acredita sobre a morte, sobre o pecado e sobre o que aconteceu naqueles 3 dias que separaram a cruz do túmulo vazio? Existe uma palavra no centro de tudo isso. Antiga, mal traduzida, ignorada em sermões e perdida em versões populares da Bíblia por séculos. Ela se chama Hades. E no final deste vídeo, você vai entender por que essa única palavra muda absolutamente tudo o que estamos investigando. A confusão começa onde sempre começa, na superfície. A maioria das pessoas cresceu ouvindo que Jesus desceu ao inferno, um lugar de fogo, demônios e tormento eterno. Alguns pregadores ensinaram que ele foi torturado lá, que negociou com Satanás, que sofreu nas profundezas antes de ressuscitar, que saiu de lá destruído, humilhado, quase derrotado. Mas existe um detalhe que quase ninguém para investigar. Essa versão não está na Bíblia. Em nenhuma página, em nenhum versículo, em nenhuma língua original. O que os textos sagrados descrevem é algo completamente diferente e infinitamente mais poderoso do que qualquer tradição popular conseguiu imaginar. Para entender, você precisa conhecer 3 palavras. 3 palavras que o português colapsou numa só. E essa simplificação custou séculos de confusão. A primeira é Sheol, palavra hebraica do Antigo Testamento. Significava o lugar dos mortos, não de condenação, não de fogo, mas de espera. Um plano de existência além da morte física, onde as almas permaneciam. A segunda é Geena. Essa sim carrega o peso que a maioria imagina. Jesus usou essa palavra para descrever o julgamento final, o fogo que não se apaga. Geena era um lugar real, fora de Jerusalém. Um vale onde antigamente crianças eram sacrificadas a ídolos e que depois virou símbolo do destino dos ímpios. E a terceira palavra é Hades. Nem todo inferno na Bíblia é o mesmo lugar. E daqui a pouco você vai entender por que essa distinção muda completamente a história. O Hades aparece no Novo Testamento como o equivalente grego do Sheol hebraico, o mundo dos mortos. Não o lago de fogo, não a câmara de tortura eterna. Um lugar de espera, separado em regiões, segundo alguns textos, onde os justos e os injustos aguardavam em condições distintas. Em Atos 2, versículo 27, Pedro está pregando em Jerusalém, poucos dias após a ressurreição. Ele cita o Salmo 16, escrito por Davi 1000 anos antes, e aplica diretamente a Jesus. Pois não deixarás a minha alma no Hades. Ali está a palavra. Hades, não Geena, não lago de fogo.
o mundo dos mortos. E a promessa de que Jesus não ficaria preso lá. Isso levanta uma pergunta ainda maior. Se Jesus foi ao Hades, o que ele foi fazer lá? Em 1 Pedro 3, versículos 18 e 19, está uma das passagens mais debatidas de toda a Escritura cristã. Morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Estudiosos investigam essa frase há séculos. Quem são esses espíritos? O que exatamente foi proclamado? E por quê? Repare bem, o texto usa a palavra pregou e não sofreu. A parte final dessa história talvez seja a mais surpreendente de tudo. Agora, a história fica ainda mais intrigante. Volte àquela escuridão da abertura, aquele silêncio antigo, aquelas almas em espera que nunca haviam visto claridade. A palavra grega usada em 1 Pedro para pregou é ekeruchen. Ela não significa pregar um sermão de evangelização. Ela vem da mesma raiz usada para descrever um arauto real, aquele mensageiro oficial que entrava numa cidade conquistada e proclamava em voz alta o decreto do rei vitorioso. Não era um convite, era uma declaração. Alguns estudiosos apontam que Jesus não foi ao Hades implorar passagem, não foi negociar, não foi sofrer mais. Ele foi proclamar, diante de toda a potência espiritual que acreditava ter vencido, que o pecado havia sido pago, que a morte havia sido vencida e que uma nova era havia começado. Jesus não chegou ao Hades pedindo passagem. Ele chegou declarando que o jogo havia acabado. Em Efésios 4, versículo 9, Paulo escreve sobre aquele que desceu às partes mais baixas da terra. Muitos pesquisadores entendem essa descida não como humilhação, mas como cumprimento absoluto. Para salvar completamente a humanidade, Jesus precisava experimentar completamente a condição humana. Nasceu como homem, viveu como homem, sofreu como homem, morreu como homem, e foi ao lugar para onde os homens vão depois da morte. Ele não pulou essa etapa. Ele não desviou do caminho mais difícil. Completou cada passo, até o último. E então vem o versículo que amarra tudo. Apocalipse 1, versículo 18. Jesus ressuscitado, glorificado, aparecendo ao apóstolo João numa visão e declarando: tenho as chaves da morte e do Hades. O Hades aparece mais uma vez, pela terceira vez nessa investigação, e dessa vez com uma imagem que não deixa espaço para dúvida. Chaves, autoridade total, domínio completo sobre os dois poderes que mais aterrorizavam a humanidade, a morte e o que vem depois dela. Essas chaves não foram roubadas. Não foram encontradas no chão. Não foram entregues por nenhum demônio derrotado. Foram conquistadas. Através da morte, da descida e da ressurreição. E quanto ao diabo, há outro ponto que quase ninguém discute abertamente, mas que a Bíblia é clara. Satanás não é o rei do inferno. Ele não governa lá. Não tem trono nas profundezas. Os textos sagrados mostram que ele age na terra como adversário, como acusador, não como soberano do mundo inferior. O inferno não é o quartel-general do inimigo, é o destino final do julgamento dele. O diabo não manda no inferno, ele vai ser julgado nele. Então voltamos, pela última vez, à pergunta que abriu esse vídeo. Jesus realmente desceu ao inferno? Sim, mas não ao inferno que séculos de tradição popular construíram na imaginação coletiva. Ele foi ao Hades, o mundo dos mortos. Cumpriu a morte em sua totalidade. Desceu ao lugar onde toda a humanidade havia chegado como cativa e proclamou, diante de tudo e de todos, que o pecado havia sido pago, que a dívida estava quitada, que a morte havia perdido sua mordida. Ele não desceu derrotado.
Ele desceu como o único ser na história que escolheu descer e que tinha poder para subir. Ressuscitou com as chaves da morte e do Hades nas mãos. Não como troféu, como promessa. Se esse vídeo fez você enxergar algo que nunca tinha percebido antes, deixa o like agora. Esse gesto simples ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E se você quer continuar investigando as verdades que ficaram escondidas por séculos, se inscreve no canal. Toda semana tem um vídeo novo esperando por você. Aquela escuridão do início, aquele silêncio antigo e denso, foi rasgado uma vez, de dentro para fora, para sempre. E se ele venceu o único lugar de onde ninguém, em toda a história da humanidade, jamais voltou por conta própria, o que isso diz sobre tudo aquilo que ainda parece impossível na sua vida hoje? E já que você chegou até o fim, o próximo vídeo do canal vai te surpreender ainda mais. Ele está te esperando agora. É só clicar. Até lá!